Então, gente, hoje eu vou trazer um novo jogo para vocês, que o nome dele é Brasileirão 2023 Simulator, que é todos os jogos do Brasileirão de 2023 pra gente botar o placar. Vamos começar. Aqui, ó, começa pela primeira rodada. Flamengo e Coritiba. Hoje em dia, eu acho que o Flamengo vence por uns 4-0. Botafogo e São Paulo. Eu acho que hoje em dia o Botafogo vence por 2-0. Depois vou mostrar a tabela. Com esses dois jogos tá assim, ó. Agora Palmeiras e Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá é tri-líder agora. E o Palmeiras está em segundo lugar no Brasileirão hoje em dia. Então eu acho que dá 3-0 Palmeiras. Corinthians e Cruzeiro. Hoje em dia eu acho que o Corinthians vence por 2-0. Bragantino e Bahia. Hoje em dia o Bragantino tá difícil de vencer. Mas na rodada 29... Não, 29 não. Não, 20. O Bahia venceu por 5-0 o Bragantino. Então eu acho que o Bragantino vai ficar com 0, Bahia 2. Agora Atlético Mineiro e Vasco. Eu acho que o Atlético vence por uns 3-0. Grêmio e Santos. Eu acho que pode ser 3-0 pro Grêmio. Atlético Paranaense e Goiás. Atlético Paranaense 4-1. Fortaleza e Inter. Eu acho que hoje em dia o Inter vence por 1-0. América Mineiro e Fluminense. Eu acho que pode ser empatado, 1-1. Agora, na primeira rodada, a tabela ficou assim. Eu só acho que a tabela tá um pouco bugada, porque o Flamengo sim que tá em primeiro, né? Pela quantidade de gols. Tá bom, vai. Fluminense e Atlético Mineiro, segunda rodada. Eu acho que dá 2-0 Fluminense. Vasco e Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vence por 2-0. São Paulo e América Mineiro, 4-1. Santos e Atlético Mineiro. Eu acho que vai ser 1-0 pro Atlético. Goiás e Corinthians. Eu acho que vai ser 3-2 pro Corinthians. Agora Cruzeiro e Grêmio. Eu acho que a partida fica empatada, 2-2. Inter e Flamengo. Eu acho que o Flamengo ganha fora de casa por 2... Não, aqui eu botei errado. Por 2-1. Coritiba e Fortaleza. Eu acho que Coritiba vence por 1-0. Bahia e Botafogo. Dois times que estão bons hoje em dia, mas não dá, né? Botafogo vence por 2-0. Cuiabá e Bragantino.
Eu acho que o Cuiabá vence por 2-0. E a tabela depois da segunda rodada tá assim. Olha como tá a tabela. Agora Flamengo e Botafogo. Eu acho que a partida fica empatada. 2-2. Um jogo bom. Agora Vasco e Bahia. Eu acho que o Bahia vence por 3-1. Palmeiras e Corinthians. 3-1 Palmeiras. Santos e América Mineiro. América Mineiro vence. Agora Bragantino Cruzeiro. 3-1 Braga. Agora Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. Eu acho que hoje em dia o Atlético Mineiro vence por 3-2. Jogão. Inter e Goiás. 2-0 Inter. Coritiba e São Paulo. 2-0 São Paulo. Fortaleza e Fluminense. 1-0 Fluminense. Cuiabá e Grêmio. 2-1 Cuiabá. E a terceira rodada terminou assim. Agora quem é o líder é o Atlético Mineiro. Olha aí como tá a tabela. Agora Fluminense e Vasco. Fluminense faz 4-0 no Vasco. Botafogo e Atlético Mineiro. 3-0 Fogão. São Paulo e Inter. 3-1 São Paulo. Corinthians e Fortaleza. 2-0 Corinthians. Goiás e Palmeiras. 3-2 Palmeiras. Cruzeiro e Santos. 2-1 Cruzeiro. Grêmio e Bragantino. 3-1 Grêmio. Atlético Paranaense e Flamengo. 2-0 Flamengo. Bahia e Coritiba. 3-0 no Coritiba. Não, 3-1. Agora, América Mineiro e Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá vence. 2-0. E a quarta rodada terminou assim. Ô, gente, esse vídeo não vai ser muito longo. Só vai ser até a 10ª rodada, porque aí vai demorar muito. E até agora a tabela tá assim. Em 4 jogos o Vasco tomou 11 gols. Tá bom, vamos fazer o quê? Flamengo e Goiás, 3-0 Mengão. Botafogo e Corinthians, vai dando 4-1 no Corinthians. Palmeiras e Grêmio, 3-1 Palmeiras. Santos e Bahia, 2-0 Bahia. Bragantino e América Mineiro. 2 times que hoje não estão aquelas coisas. Mas eu acho que é 1-0 Braga. Cruzeiro e Fluminense. Eu acho que vai ser 2-0 Flu.
Em Colorado contra o ACAP. Eu acho que vai ser 2-0 Colorado. Coritiba e Vasco. 3-0 Coritiba. Fortaleza e São Paulo. 2-0 São Paulo. Cuiabá e Atlético Mineiro. 2-0 Atlético Mineiro. E a quinta rodada terminou assim. O Vasco não consegue um pontinho, meu Deus. O Vasco tá em último. Palmeiras é... Todas as rodadas até agora, o Palmeiras venceu. Todas. Com aproveitamento de 100%. E o líder Botafogo tá em segundo. Com o mesmo ponto que o Flamengo. E o Fluminense. Fluminense e Cuiabá. Eu acho que pode ser 2-0 Flu. Não, acho que vai ser, incrivelmente, 1-0 Cuiabá. Vasco e Santos. Vasco vence por 2-1. Finalmente uma vitória do Vasco. Palmeiras e Bragantino. 4-0 Palmeiras. Corinthians e São Paulo. 2-1 São Paulo. Não, 2-0. Goiás e Botafogo. 3-0 Botafogo fora de casa. Atlético Mineiro e Colorado. 2-0 Atlético. Grêmio e Fortaleza. 3-0 Grêmio. Atlético Paranaense e Coritiba. 2-0 Atlético. Bahia e Flamengo. 3-1 Flamengo. América Mineiro e Cruzeiro. 2-2. Propaganda chata. E a sexta rodada terminou assim. Palmeiras até agora mais líder do que nunca. 6 jogos, 6 vitórias. Olha como tá a tabela. Agora quem tá em último é o Santos. Bom, quem que tá em último? Era o Goiás, né? Então bora. Flamengo e Corinthians. 3-1 Flamengo. Botafogo e Flu. 3-1 Bota. Tricolor e Vasco. Vasco. 5-0. Santos e Palmeiras. 3-0 Palmeiras fora de casa. Bragantino e CAP. 2-1. Cruzeiro e Cuiabá. 3-0 Cuiabá fora de casa. Cuiabá tá brabo fora de casa. Um Grenal aqui, ó. Grenal. Bom, no Grenal
Eu acho que quem vai levar a melhor vai ser o Grêmio. 3-2. Coritiba e Atlético. 2-1 Atlético. Bahia e Goiás. 4-0 Bahia. América Mineiro e Fortaleza. 2-0 América. E a 7ª rodada terminou assim. Palmeiras mais líder do que nunca. Pelo jeito, tá longe de alguém conseguir pegar ele. Aí como tá a tabela. Até agora os rebaixados são Vasco, Fortaleza, Goiás e Santos. Santos está em último. E o que vai para Libertadores até agora são Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Cuiabá. Cuiabá tá em 4º lugar, tá bom? Flamengo e Cruzeiro, 4-1 Flamengo. Botafogo e América. Não tem que falar nem muita coisa, né? Mas vai ser os 3-0 Botafogo. São Paulo e Goiás. 4-1 São Paulo. Corinthians e Flu. 2-1 Flu fora de casa. Bragantino e Santos. 2-1 Braga. Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu acho que empata em 2-2. Inter e Bahia. 2-1 Inter. Atlético Paranaense e Grêmio. Eu acho que vai ser um 2-0 Grêmio. Fortaleza e Vasco. 2-0 Fortaleza. Cuiabá e Coritiba. 3-1 no Coritiba. E a 8ª rodada terminou assim. Agora os 3 times, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, estão com 22 pontos. Qualquer um pode passar qualquer um. Os rebaixados são os mesmos. Bora. Fluminense e Braga. 4-2 Fluminense. Vasco e Flamengo. Tem jeito não, Vasco. 3-0 Flamengo fora de casa. Palmeiras e Coritiba. 2-0 Palmeiras. Santos e Inter. 2-0 Inter. Goiás e Cuiabá. 2-0 Cuiabá fora de casa. A penúltima rodada para acabar esse vídeo aí. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Eu acho que vai terminar 2-0 Atlético. Grêmio e São Paulo. 2-0 São Paulo. Cap e Botafogo. 3-0 Botafogo fez na Cap fora de casa. Fortaleza e Bahia. 2-0 Bahia fora de casa. América e Corinthians. Vai ser um jogão. 3-2 pro América. E agora estamos na última rodada. A 9ª rodada terminou assim. Palmeiras continua líder. Ninguém tá conseguindo parar o Palmeiras. Aí. A zona de rebaixamento não mudou nada. Agora a última rodada. Flamengo e Grêmio. 3-0 Flamengo. Botafogo e Fortaleza. 4-0 Botafogão. São Paulo e Palmeiras. 2-0 São Paulo. Corinthians e Cuiabá. 2-0 Cuiabá. Goiás e Flu.
2-2. Propaganda chata. Atlético Mineiro e Bragantino. Só falta mais 5 jogos para acabar esse vídeo. Atlético Mineiro e Bragantino. Eu acho que vai ser uns 3-1 Atlético Mineiro. Inter e Vasco. 3-1 Internacional. Coritiba e Santos. 2-0 Coritiba. Bahia e Cruzeiro. 3-0 Bahia. Agora o último jogo para acabar esse vídeo. América Mineiro e Cap. Eu acho que vai ser 2-1 América. Fim de Brasileirão. Quem foi o líder? Ele mesmo, Botafogo. Em 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate. E Palmeiras, que em uma rodada de primeiro lugar foi para 5º lugar. E os rebaixados não mudou nada. 17º Vasco, 18º Fortaleza, 19º Goiás e 20º Santos. E o que já estão classificados na Libertadores do ano que vem, olha como tá. Botafogo em primeiro, Flamengo em segundo, Cuiabá em terceiro e São Paulo em quarto. Esses já são os garantidos na Libertadores que vem. O nosso querido Botafogo, campeão. E o que vão para a Sul-Americana? Palmeiras, Atlético Mineiro, Bahia e Fluminense. Foi um bom vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Tchau!